O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Sagrado Evangelho, a palavra de Deus que nos alcança. Pode ser mais forte. É a palavra de Deus que nos salva. E vamos nos sentando e rezando juntos. Salve, Rainha. Esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui na Canção Nova, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, como é bom, como é prazeroso ver esse santuário aqui cheio com tantas pessoas, claro, salvas, guardadas as devidas proporções aqui, sanitárias, né? Devido ao nosso isolamento, tudo que a gente vive, né? Não é o isolamento, mas ainda o cuidado com a questão da pandemia. Veja bem, hoje a liturgia me deu uma missão bem singular, bem difícil, ao mesmo tempo linda, porque você percebeu que a palavra hoje, a liturgia, está falando sobre a família, de maneira muito especial, está falando sobre a realidade do matrimônio, a sacralidade do matrimônio, a beleza do matrimônio, aquilo que no catecismo da Igreja Católica, no direito canônico, a gente chama de propriedades essenciais do matrimônio, né? A indissolubilidade. Olha que palavra difícil. Que o sacramento do matrimônio é indissolúvel, ou seja, uma vez que ele foi realizado, que ele foi ministrado validamente, dignamente, ele não pode ser rompido, ele não pode ser destruído, só a morte tem o poder de separar, né?
E você sabia que eu tenho essa missão de falar da família e de falar de Nossa Senhora? E que missão linda, porque duas realidades que são congruentes, né? Uma família que tem a devoção a Nossa Senhora, que reza junto ao rosário, o terço, é muito mais forte diante das tempestades da vida, né? É muito mais forte diante dos problemas. E veja bem, preparando essa homilia, eu me encontrei com um texto de uma santa medieval chamada Santa Madalena de Pazzi. Ela era uma mística, né? E certa vez ela teve uma visão de várias pessoas num barquinho no meio da tempestade, no meio do mar, agitado, muitas ondas. Só que de repente ela foi percebendo que quem estava no leme desse barquinho era a Virgem Maria. No leme, conduzindo o barco, né? Santa Madalena de Pazzi. E de repente Nossa Senhora conseguiu, conduzindo aquele barco, sair do meio das tempestades, né? Daquela tempestade, e conduzir aquelas pessoas ao porto, à terra, ao porto seguro, né? E depois daquela visão, Nossa Senhora disse para Santa Madalena: olha, esses são os meus devotos. Aqueles que clamam a mim nunca vão ficar sem o meu socorro. Nunca. E eu mesmo conduzo o barco deles. Eu mesmo tomo o leme da família, da vida deles. Pode aplaudir forte isso. Pode aplaudir com força, com fé. Nossa Senhora estava mostrando para Santa Madalena, e para nós também, que aqueles que confiam nela, sabe, que pedem a sua intercessão, vão ser conduzidos por ela, sobretudo nos momentos mais difíceis. Olha, existem textos fantásticos sobre Nossa Senhora. É muito gostoso ler, por exemplo, São Bernardo, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santo Inácio, aliás, Santo Afonso, né, falando de Nossa Senhora. É fantástico. Hiper aconselho a leitura daquele livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, muito bonito. Mas enfim, é isso que acontece. Falando de São Bernardo também dizia: pensa nela, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, invoca Maria, invoca a Mãe de Deus, que ela virá em teu auxílio, não é? Ela virá em teu auxílio. Mas antes até de falar mais de Nossa Senhora, aliás, uma coisa que eu acho interessante colocar também, apresentar, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no livro 3, questão 27, artigo 5, Santo Tomás estava ensinando que quanto mais, a maneira dele explicar, né, o jeito de Santo Tomás, quanto mais um objeto se aproxima da sua origem, mais perfeição ele recebe da sua origem. E ele disse isso para explicar a perfeição que Deus deu a Nossa Senhora, porque ela estava tão próxima da sua origem, do seu Criador, tanto que ela o teve no seu seio, no seu ventre, né? Ela gerou Deus, e depois o gestou pela fé, a vida inteira ela creu em Jesus, ela acreditou. Por isso, quanto mais perto de Deus a gente está, mais dele a gente recebe perfeição. E por isso que Santo Tomás dizia que Nossa Senhora recebeu essa perfeição, recebeu todo esse benefício de Deus, né? A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no Cântico do Magnífica, Nossa Senhora, inspirada pelo Espírito Santo, disse, a partir do versículo 46, o Cântico do Magnífica, até o 56, é muito bonito, Lucas 1, todas as gerações a partir de hoje vão me chamar bem-aventurada. Por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Ele viu a minha pequenez, ele viu a limitação da sua serva, né? Então explicava Santo Tomás na Suma Teológica que tão perto da sua origem ela esteve, do seu Criador, que tanto ela recebeu dele perfeição, graça, poder de interceder por nós, né? A Sagrada Escritura fala pouco de Maria, mas fala tudo que é preciso, né? Ela vai ser bem-aventurada, né? A palavra está lá na palavra de Deus. Depois o anjo disse para ela: você é cheia de graça, você é escolhida, Deus quis te escolher. Sabe, Nossa Senhora, eu sinto preparando essa homilia, me vinha ao coração que Nossa Senhora quer nesse tempo, cada vez mais, trazer os seus filhos para o seu ventre abençoado, e gerar os cristãos de têmpera, os cristãos fortes no seu ventre abençoado. Queira se esconder no ventre de Nossa Senhora, como Jesus, porque lá o mal não te alcança, porque lá o diabo não te alcança, porque lá você tem proteção, você tem descanso, você tem força, sabe, você tem proteção. Nossa Senhora quer nos gestar no seu ventre, bendito, no seu ventre de mãe,
Mas veja bem, antes de falar mais de Nossa Senhora, se eu começar a falar de Nossa Senhora, não vou parar, eu gosto de falar dela, e tem muita coisa linda para se falar dela, mas eu preciso falar um pouquinho também sobre o Evangelho, sobre as leituras, depois eu volto aqui para Nossa Senhora. Você viu o que aconteceu? Você sabe que nos domingos, é muito comum, a igreja é muito sábia, a primeira leitura geralmente tem uma conexão direta com o Evangelho. E qual é a primeira leitura? A criação ali da mulher, né? A partir da costela de Adão. Dizem que Deus caprichou mesmo, foi na segunda criação, que é a mulher, né? O homem foi meio rascunho ali. Na mulher que ele caprichou de verdade. Mas enfim, depois Deus disse, olha, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, a mulher deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá, né, o seu esposo. Essa passagem, essa citação da primeira leitura prepara o que virá no Evangelho, né? Porque o que acontece? Você percebeu como o Evangelho começa? Os fariseus queriam fazer, filho, filha, uma pergunta para tentar Jesus. Uma pergunta tentadora. Mas quem que a Bíblia diz que é o tentador? Quem? O inimigo. Então era uma pergunta diabólica, uma pergunta inspirada pelo tentador. E qual é a pergunta diabólica que eles fizeram? A pergunta sobre o divórcio. Essa é uma pergunta tentadora, viu? É uma pergunta muitas vezes inspirada pelo próprio inimigo. E você sabe que os fariseus ali, eles foram muito espertos, eles podiam não ser coerentes, eles podiam ser hipócritas, mas eles sabiam muito bem fazer política, infelizmente. O que muita gente sabe, né? Às vezes mais fazer política do que ter um testemunho de vida. Mas infelizmente eles sabiam que Jesus era sincero, verdadeiro. Eles sabiam que Jesus era contra o divórcio. Eles sabiam que Jesus era extremamente popular. E tinha uma multidão ali seguindo Jesus. E eles sabiam que as pessoas naquela época eram contra o divórcio. Sobretudo os homens. Gente, não se engane. O divórcio sempre foi um assunto impopular, viu? O divórcio sempre foi um assunto que não dá curtida, que não dá seguidor, que as pessoas não gostam que se fale. Eles sabiam que a audiência de Jesus ali era contra o divórcio. Porque naquela época, sabe, a concepção no Império Romano, para você ter noção, a mulher era tida como uma propriedade do homem. Se o oficial romano, um cidadão romano matasse a sua esposa, nem preso ele ia. Infelizmente, era a cultura da época. O judeu também tinha o direito de despedir a sua esposa sem nenhum motivo. Dava uma carta de divórcio e mandava embora. Então os fariseus falaram, vamos perguntar para Jesus, porque aqui ele vai falar o que ele pensa, porque Jesus era a verdade encarnada, ele não vai mentir. E aí a multidão vai se dividir, ele vai se tornar menos popular. E foi isso que aconteceu. Se você pegar o paralelo desse evangelho, em outra citação, em Mateus, por exemplo, você vai ver que alguns discípulos deixaram de seguir Jesus por causa disso. Alguns discípulos chegaram depois em casa e perguntaram, Jesus, esse negócio que você falou aí do divórcio é sério mesmo, Senhor? É por aí que o Senhor está falando? Jesus disse, sim. Aí os discípulos disseram para Jesus, Senhor, se é assim, não é bom nem casar, né? Olha a mentalidade da época, né? Olha a mentalidade machista, olha a mentalidade descartável, que está voltando hoje em dia, infelizmente. Senhor, se eu não puder usar a mulher e jogar fora, nem compensa casar. Estavam falando isso para Deus, né? Eles nem tinham noção do que eles estavam falando, né? Mas era a cultura. Por quê? Porque Moisés tinha escrito na lei que poderia-se sim dar a carta de divórcio para a mulher. Mas Jesus disse, mas não é assim desde o princípio. Ou seja, essa não é a vontade de Deus. Você viu que Jesus falou aqui no Evangelho? Não, isso não é a vontade de Deus. Não é assim desde o princípio, não era para ser assim. Isso aconteceu por causa da dureza do vosso coração. Olha o que Jesus falou no Evangelho. Isso aconteceu por causa do egoísmo do vosso coração. Mas desde o princípio Deus criou homem e mulher para que eles se amem. Gente, o casamento é o encontro de dois amores que se unem. Mas hoje em dia a gente tem visto o encontro de dois egoísmos que se usam e depois se descartam aí por aí. Infelizmente. O que Jesus está combatendo nesse evangelho? A lógica descartável. Descartável. Ou seja, eu uso e jogo fora. Não. O outro é um dom. Ou você respeita, ou você nem contrai matrimônio. Ou você leva a sério, porque é natural. Eu vi um padre esses dias falando que o casamento é como aquele banquinho estreito. Você já sentou em um banquinho estreito com alguém? Se você passou, você cai ou você derruba o outro, né?
Eu que sempre fui grandão, eu tinha um problema quando tinha... Você já viu aquela brincadeira, quando a gente era a criança, sentava todo mundo no banco e um sentava na ponta. Aí todo mundo combinava de levantar e o da ponta caía, né? Quem criança nunca fez isso, né? Eu já derrubei muita gente, já caí muitas vezes também, né? Mas o matrimônio é como um banquinho estreito. Não dá para ser espaçoso, você tem que ir se ajeitando, se ajeitando. Exige renúncia, mas é o caminho de santificação. O matrimônio é uma via fantástica de santificação. Só que muitas vezes você casado, você em casa, você aqui, essa pergunta tentadora, bate a porta. Ai, estou com vontade de trocar, padre. Pegar um mais educado ali, né? Um mais bonito, um que fala melhor. Uma sem aquele pneuzinho, né, padre? Uma mais novinha, né, padre? Sabe como é que é, né? Não sei não. Não sei como é que é, não. O casamento não é brincadeira, não. O casamento é sagrado. O casamento é sagrado, não é brincadeira. O matrimônio é um compromisso em primeiro lugar com Deus. E é muito fácil, viu? Tem muitos, me perdoe a palavra, safados aí que ficam olhando a novinha e esquece da outra que está lá na sua casa, a sua esposa, lavando suas cuecas, cuidando das suas crianças, dando a vida por você. Mas ficou mais velha e mais gordinha, você olha para a bonitinha lá fora, né? E esquece daquela que está dando a vida para criar os seus filhos. É a mentalidade descartável. Eu uso e descarto, o ser humano não vale nada. Jesus está combatendo isso. E você sabe que Jesus falou uma coisa ali que chocou todo mundo. Porque Jesus falou assim, olha só, a gente nem percebe porque a gente está 2000 anos depois, né? Olha o que Jesus disse. Se o homem largar sua mulher e casar com outra, ele comete adultério. E o que ele falou depois? Se a mulher se unir a outro, comete adultério. Todo mundo se escandalizou, porque nem se citava a mulher. Jesus colocou a mulher no centro ali, falou, a mulher também. Ele elevou ela à mesma dignidade, mas à mesma responsabilidade também, né? Ou seja, minha filha, você tem direito, mas você tem deveres, né? Gente, Jesus é sempre a favor da família, sempre a favor da família. E o casamento não é fácil, é uma luta, é um banquinho estreito, tá? É um banquinho estreito que você vai ter que se ajeitando ali, você vai ter que deixar muita coisa, senão não cabe nesse banquinho. Se você for sentar num banquinho estreito, com uma mochila, com um computador, com um tablet, com um monte de coisas, não cabe. Por isso que a palavra é clara, o homem deixará seu pai e sua mãe, deixará. A mulher deixará o seu pai e sua mãe. Mas tem muita gente que casa e leva a mamãe e o papai junto, né? Muitos filhos que casam e o pai e a mãe não quer deixar aí. Se pressupõe para o matrimônio dar certo que os dois sejam maduros o bastante para viver a renúncia. Santa Teresa dizia, aquilo que custa, né, vale a pena sofrer por aquilo que custa, né? Aquilo que custa muito, vale a pena sofrer por isso. Então exige um raciocínio. Aquilo que vale muito, né? Vale a pena sofrer por aquilo que vale muito. Então é preciso ter essa consciência da renúncia. E por que eu já estou introduzindo aqui, falando do sacramento do matrimônio, que é indissolúvel, sim. Eu sei que não é fácil, mas, gente, casamento precisa... O que separa um casamento é a morte. É assim que Jesus quis, é assim que Deus revelou. Sabe, eu sei que existem muitas situações, meu respeito a você que talvez não deu certo, meu respeito. Mas não é porque talvez na vida de um ou de outro não deu certo que nós temos que deixar de falar do sacramento e da beleza do sacramento e da seriedade, da sacralidade do sacramento do matrimônio. Sabe, é muito sério, é sagrado. E você sabe que o que muitas vezes faz o matrimônio dar errado, o que muitas vezes faz o matrimônio dar errado, como eu disse, é essa questão. Não é dois amores, não é dois amores que se unem, mas são dois egoísmos que se usam, né? É o egoísmo. Eu sei que existem muitas questões, eu sei que ninguém casa sozinho, talvez a outra pessoa não fez a parte dela, eu sei que existem muitas coisas. Mas uma das coisas que mais atrapalham é justamente essa mentalidade descartável e egoísta. Eu quero a minha felicidade, eu quero o meu prazer. Mas se o outro não está correspondendo, eu descarto. A gente está perdendo cada vez mais, filho, filha, a capacidade de dialogar, de conversar. Sabe, a gente está com essa mentalidade que se estragou, joga fora. Mas tem como consertar muita coisa. É mais fácil jogar fora e comprar um outro? É, mas dá para consertar muita coisa. Com a graça de Deus, com o joelho no chão, com a oração do rosário, com fé em Nossa Senhora. Olhemos para a vida de Nossa Senhora, que foi um exemplo dessa resiliência, sabe, gente? Dessa coragem que não desiste, ela esteve em pé diante da cruz. E falando desse egoísmo que tanto destrói os matrimônios,
O padre Garrigou Lagrange, que é um francês que escreveu coisas muito bonitas também sobre Nossa Senhora, ele disse o seguinte, que quando a gente vive uma fé profunda com Nossa Senhora, em Nossa Senhora, desculpa, a gente aprende dela duas coisas. A conhecer a nós mesmos, entenda bem, conhecer a nós mesmos, e em segundo lugar, a desprezar a nós mesmos. Mas entenda bem que tipo de desprezo que o padre está falando. Não é que você não tem que ter autoestima, não é que você não tem que gostar de você, não. O desprezo que o padre Garrigou Lagrange está falando, que é o que Santo Afonso também falava, é se equilibrar o amor próprio, é não idolatrar a própria vontade, é não idolatrar a própria busca de prazer, é não idolatrar os próprios gostos, não. É se desprezar no sentido de colocar Deus em primeiro lugar. É se desprezar no sentido de entender que o amor exige sacrifício, e exige sim, exige sacrifício. Mas gente, a vida da gente, a gente vai ter sacrifício, queiramos ou não queiramos. A gente tem que escolher qual sacrifício vale a pena e qual não vale. Sabe? Então, o padre dizia que quanto mais a gente tem fé em Maria, mais a gente vai aprendendo a se conhecer e a se desprezar. No sentido de não ser um egoísta excessivo, sabe? De não pensar só em si, mas de tentar morrer para si, tentar verdadeiramente caber nesse banquinho, né? Para fazer a família dar certo. E quantas renúncias. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele odeia passar roupa. Ele odeia passar roupa. Ele trabalha e tal. E ele foi percebendo que ele comprava flor para a esposa, que ele comprava uma coisa, comprava outra, mas ela nunca se sentia tão amada por ele quando ele ficava do lado dela ajudando ela a passar roupa. Ô penitência infeliz, né, gente? E ele, tadinho, queimou as duas camisas dele mesmo. Ela só deixava ele, ela era esperta, só deixava ele passar a roupa dele mesmo, porque ele queimava a dela, não deixava. Aí ele começou a ter isso como uma renúncia pessoal para fazê-la feliz. Depois ele foi melhorando, graças a Deus, queimando menos roupa, né? Mas foi ali entendendo que o amor tem que ter renúncia, cabe renúncia. E não é um peso, pelo contrário. Existe uma alegria que nasce da renúncia, a renúncia com sentido, sabe, gente? Uma renúncia que verdadeiramente nos configura a Deus. E olha, é interessante pensar que Nossa Senhora, dentre as muitas virtudes que ela tinha, dizia São Bernardo, duas são especiais, que são o fundamento de todo edifício espiritual, como a gente fala na igreja, né? Quais são essas duas virtudes? A primeira é a fé, e a segunda é a humildade. Nossa Senhora foi uma mulher de fé, porque ela creu, ela acreditou sem ver. Diante da cruz ela não entendeu o que estava acontecendo. Diante da cruz ela não tinha todas as respostas. Diante da cruz ela não tinha voz saindo do trovão e falando: Nossa Senhora, fica calma, Maria, fica calma, porque ele vai ressuscitar. Não, uma mãe estava vendo seu filho sendo assassinado na sua frente. Mas ela permaneceu em pé, ela teve fé. Mas uma fé que levou à ação, levou a acreditar, sabe? Que fez com que ela lutasse ali, ela já assumiu os discípulos, ela foi para casa com João e com certeza ela consolou muitos ali, mesmo sendo a mãe do filho morto. E Nossa Senhora também, dizia São Bernardo, ela é um ícone de humildade. Ninguém cresce na vida espiritual sem humildade. Ninguém derrota o mal, as tentações, sem humildade. E ninguém vive bem o matrimônio e a vida em família sem humildade. Nossa Senhora é o ícone da humildade, e ela nos ensina que a humildade é o tempero, é o sal que vai dar gosto para o relacionamento. Porque se você convive, casa, ou se torna no relacionamento uma pessoa com o ego muito inflado, você não sabe ouvir, você só quer falar, sempre as suas prioridades. Eu sei que não é fácil, gente, mas é preciso ter humildade, de saber perder para que a família ganhe, sabe? Essa humildade. E é interessante que Nossa Senhora, ela nos ensina na escola da vida. Nossa Senhora, você que é dona de casa, você que é mulher, quando você estiver cozinhando, cuidando da sua casa, convide Nossa Senhora para estar com você ali, sabe? É na escola da vida, na simplicidade, que ela vai nos acompanhando, que ela vai gerando Jesus em nós, né? Que ela vai formando o rosto de Cristo em nós. E veja bem,
Como Nossa Senhora, como mãe, sabe ser pedagógica, né? Eu me recordei hoje cedo, rezando para essa missa, por você que está aqui, de algo muito bonito que eu vivi. Estava ouvindo o padre Gabriel pregar hoje cedo, falando das experiências dele com Nossa Senhora, e eu comecei a pensar nas minhas. O ano passado, claro que sem público ainda, né? Eu presidi, acho que a missa de encerramento também do acampamento, e eu dei o meu testemunho, né, no acampamento mariano, o meu testemunho com Nossa Senhora. Então eu estava pensando comigo hoje, o que eu não contei da minha experiência com Maria? Eu falei que Nossa Senhora vai formando a gente no dia a dia, né? Caminhando com a gente nas coisas simples, sem holofotes, na humildade. E eu me recordei o seguinte, eu contei a minha história o ano passado, se você não viu, depois eu convido você a acompanhar lá no Canção Nova Play, no acampamento mariano do ano passado, a missa de encerramento. Mas eu fui me lembrando de uma coisa, eu sou de uma família católica, graças a Deus, e a minha mãe e meu pai eles nos ensinaram a rezar o terço desde novinhos, né? Uma família com problemas como a sua, como qualquer outra, com dificuldades, sabe? Mas nos ensinaram a rezar o terço, mas você sabe que criança eu não gostava muito de parar, né? Só dia 12 de outubro que era meio obrigatório lá em casa, todo mundo rezar junto, né? Tinha que rezar, minha mãe soltava rojão ao meio-dia. Se não fosse rezar o terço, ela soltava o rojão em mim, né? Então eu já falava, não mãe, já que é assim, eu rezo. E eu me recordo que meu pai é caminhoneiro, né? Viajava muito, e ele passou aqui em Aparecida do Norte, comprou um rosário para mim, azul, me levou para casa, né? E eu contei já a minha história aqui algumas vezes, eu tive uma adolescência muito conturbada, né? Sempre tive fé em Nossa Senhora, do meu jeitinho, rezava ali Ave Maria e tal. Mas eu tive uma adolescência, um início de juventude muito conturbado por causa dos problemas que eu enfrentei antes de conhecer a Deus mesmo em profundidade, com as drogas, né? Eu tive um problema muito sério com droga, já contei várias vezes, não tenho vergonha nenhuma de dizer, é a minha história, de onde Deus me tirou, né? E eu fui no fundo do poço mesmo por causa das drogas, gente. Contei aqui o ano passado, fui no fundo do poço. Usei muito tipo de droga, fui expulso já de escola por causa de droga, expulso de time, me afundei, plantava maconha no fundo de casa, para você ter noção, com 16 para 17 anos. Danado, né? E graças à oração da minha mãe, sempre rezando o terço por mim, eu chegava em casa chapado nas madrugadas, ela estava lá rezando o terço por mim, né? Essa parte eu já contei ano passado, só estou relembrando para chegar no novo ponto que eu quero trazer esse ano. Ela estava sempre rezando o terço, eu chegava em casa chapado, às vezes eu via umas 2, 3 mães, eu falava, qual é você, minha mãe? E ela estava lá rezando o terço, ela dizia, filho, eu estou rezando por você, Deus pode libertar você dessa vida, né? Então, eu lembro que graças a Deus, depois de muitas orações da minha mãe, eu vivi muitas coisas difíceis, perdi amigos, vivi um momento assim, hoje eu olho e vejo que foi um tempo de depressão mesmo, né? No final ali da minha adolescência, eu fui fazer um retiro, um encontro para jovens, muito bonito, a experiência de oração que a gente chamava, né? E até hoje acho que ainda tem. E lá nesse encontro, minha mãe, na hora que eu saí, eu lembro que ela falou, vou estar rezando por você, sempre com o terço na mão, né? Sempre intercedendo pelo filho ali que dava trabalho e tal. E eu fui no fundo do poço mesmo, gente. Eu tenho certeza que se não fosse a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão da minha mãe, eu já estaria morto. Tenho certeza. Estaria morto pelas drogas, estaria morto no assassinato, alguém teria me matado, não sei. Tenho essa certeza. E eu fui para esse encontro. E lá nesse encontro eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? O amor de Deus, o poder de Deus. Porque no fundo eu acreditava que eu não tinha mais jeito. Eu acreditava que eu ia morrer daquele jeito. E tem muita gente que está na droga, na bebida, que acredita isso. Eu não tenho jeito não. Isso é coisa de padre, é coisa de quem nasceu na igreja. Eu gosto de contar para você ver que Nossa Senhora não escolhe só filho limpinho não, tá? Só filho bonitinho, que só tira nota 10. Você que está na lama, na sujeira, na droga, você é filho de Nossa Senhora e ela quer tirar você desse poço, desse inferno que você está. E ela pode, pela intercessão dela, te conduzir até Jesus, como conduziu a mim. Enfim, aí eu fiz o meu retiro, tive o meu encontro com Deus, foi maravilhoso. Mas agora chega a parte que eu quero contar. Eu voltei para a casa dos meus pais. E não é fácil você sair de uma vida de droga. Não é fácil você abandonar uma história. Por quê? Porque eu tinha os meus amigos. Eu tinha amigos, né? As pessoas que andavam comigo. Era ruim, mas eram as únicas companhias que eu tinha. Era a única história de vida que eu tinha. Eu não tinha outra história. E o dia que eu cheguei na minha casa do encontro, foi um domingo à tarde, eu lembro. Eu já recebi um convite. E fui com um amigo meu que já me enrolou um baseado desse tamanho, já deu para eu fumar. Eu tinha acabado de sair do encontro, Deus tinha me libertado da droga ali, sabe?
Eu falei, eu não vou voltar. E esse meu amigo me ofereceu, eu falei, eu não quero. Não usei, graças a Deus. Mas, gente, eu era viciado. Foi muito difícil. Eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer. Fui dormir agoniado. Sabe, agoniado mesmo. Falei, eu vou voltar a usar desse jeito. Todo mundo está me oferecendo. E eu pensei comigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Me senti tão pequeno, sabe? Você já se sentiu assim, que você não tem condição de fazer algo que você precisa fazer? E algo falou no meu coração, como se fosse uma voz. Olha para a beirada da sua cama. E eu olhei na quina assim da cama e vi o meu terço azul que meu pai tinha me dado, trazido de Aparecida do Norte. E como que essa voz me dizia, pega e reza. Eu olhei, para o terço. Eu pensava, nossa, é muita bolinha, eu não vou dar conta. Não estava acostumado, né, gente, a rezar. Trocava dia pela noite, noite pelo dia. Essa vida maluca que você sabe que quem vive isso vive, né? Mas é como se fosse uma promessa. Quando você rezar esse terço, eu senti uma voz no meu coração, né? Quando você rezar esse terço, o mal não terá poder sobre você. E eu olhei e falei, quer saber de uma coisa? Tranquei bem a porta do meu quarto para ninguém ver, porque eu tinha vergonha, né? Eu que ouvia rock satânico, eu que era o doidão rezando o terço, né? Imagina, o orgulho besta, idiota, né? Mas era assim. E eu fechei a porta do meu quarto, ajoelhei e rezei o terço inteiro, do jeito que eu sabia, vou ser honesto. Devo ter pulado ali uns glórias, devo ter pulado, contemplar, eu não contemplei nenhum, nem sabia que precisava contemplar terço, né? Mas, gente, foi milagroso. A hora que eu acabei de rezar aquele terço, é como que se Nossa Senhora viesse e tirasse do meu coração aquela angústia, aquela vontade de voltar a usar droga que estava vindo, sabe? Desculpa. E eu terminei de rezar ali o texto, né? E eu lembro que eu estava ajoelhado na frente de uma penteadeira que tinha um espelho. E eu olhei para mim mesmo naquele espelho e falei, olha, eu não entendo direito, eu não sei direito fazer isso, não é algo que eu gosto de fazer, mas eu prometo para mim mesmo. Eu olhei para o espelho e disse, Adriano, a partir de hoje você nunca mais vai dormir sem rezar um terço. Tinha 17 anos. E cada dia eu rezava um terço. É claro que eu fui aprendendo a contemplar, né? Fui aprendendo. E olha, Deus sabe o que eu passei. Deus sabe o que é para um menino de 17 anos receber uma ligação de uma mulher falando, vem aqui em casa, vem dormir aqui em casa. Coisa que eu já tinha feito muitas vezes. Você não quer vir? Está todo mundo aqui. Quero te encontrar. Para um menino de 17 anos, imagina. Com tudo na flor da pele. Só que eu sabia que se eu fosse lá estar com aquela moça, eu ia cheirar cocaína de novo, eu ia fumar maconha, eu sabia tudo o que acontecia. Eu sabia o que ia acontecer. E quantas vezes, quantos convites, eu mudei para uma outra cidade, a primeira pessoa que eu encontrei na esquina da minha casa foi o maior traficante do bairro. Eu não sei, é coisa do cão. Eu não estava usando roupa de rock nem de nada, ele só olhou para mim e falou, se precisar de qualquer coisa, eu moro ali, eu tenho pó, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Me liga, como falava na gíria, né? Liga nós aí que a gente fala com você. E olha, Deus sabe. Mas Nossa Senhora sabe que eu não estou mentindo. Que foi através da oração do terço. Obrigado. Foi através da oração do terço a cada dia. Foi a oração do terço que não me deixou voltar para o inferno de onde eu saí. Porque senão eu teria voltado. Eu tenho certeza. Eu não teria condição. Mas Deus sabe. Eu fiz essa promessa quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 39. E dá para contar os momentos, os dias que eu não consegui rezar o meu terço. Até hoje essa promessa continua. E até hoje ela tem me guardado. Até hoje eu estou no colo de Maria. E sou feliz demais por causa disso. Sou muito feliz. Se as pessoas soubessem o poder da oração do terço, sabe?
Se as pessoas soubessem o poder da oração do terço. Nós estamos falando de família hoje. A minha mãe é simples, não sabia lidar com a situação, porque ninguém sabe, gente, lidar com um filho drogado. Ninguém sabe lidar com alguém que está com depressão. Ninguém sabe lidar com um irmão, com um filho que está falando de suicídio. Não vem dessa. Não acha que a gente que é padre, a gente sabe tudo como fazer. A gente também não sabe. Minha mãe não sabia, mas ela sabia rezar. E ela colocava o joelho no chão. Toda madrugada, rezando o terço. E é conta-gota. É como você ir enchendo com gotinhas uma vasilha. Uma hora transborda. Uma hora vai transbordar. Ela intercedeu até Deus fazer a obra na minha vida. E eu devo o meu ministério à Nossa Senhora. Eu não tenho vergonha de dizer. Devo o meu ministério, a minha missão, a intercessão da minha mãe, a oração de Nossa Senhora. E quantas vezes, no meu tempo de formação, no seminário, eu não sabia o que fazer, eu tinha medo. E eu consagrava a Nossa Senhora e pedia a sua intercessão. Quantas vezes eu corri para o colo de Maria, sabe? Não tenha medo de ser fraco e reconhecer que você precisa de colo. Você não tem que fazer tudo sozinho. Corre para o colo de Maria. Quantas vezes eu corri e corro. Um rapazão desse de quase 2 metros. Vira um menininho que corre no colo da mãe. Quantas vezes eu chego diante da minha imagem lá no meu quarto, eu tenho uma imagem do coração de Maria, não é bonita igual essa não, se eu tivesse uma dessa, é menorzinha assim, né? Mas quantas vezes eu corro lá diante daquela imagem e falo, mãe, eu preciso do teu colo, eu não estou conseguindo. Talvez, você hoje diante da situação da sua família, não saiba mais o que fazer, diante da morte desse ente querido, diante do casamento que talvez já acabou. Padre, não foi culpa minha, acabou. Ou se foi, já acabou, não sei, já passou, você não consegue mais mudar. Olha, Deus é especialista em consertar aquilo que está estragado na nossa vida. E Ele faz isso através das mãos de Maria. Vamos ficar em pé um pouquinho? Olhando para essa imagem, você aqui, você em casa, a gente não adora a imagem não, tá? Essa imagem só nos lembra a presença de Maria. E se a Bíblia disse que todas as gerações a proclamariam bem-aventurada, quem somos eu e você para dizer que ela não é? Estenda as suas mãos agora para essa imagem. Faça a sua oração. Olha, eu não vou nem pedir, filha, para você repetir depois do padre. Eu vou pedir para você somente com sua mão estendida. Falar para Nossa Senhora, mãe, eu quero teu colo. Eu preciso da tua ajuda. Com a sua mão estendida, abra a sua boca agora com as suas palavras, suavemente. Vai dizendo para Maria, eu preciso do teu colo, mãe. Sim, mãe, ainda como sacerdote, eu ainda continuo precisando do seu colo. Eu consagro a ti a minha vida, Maria. Eu consagro a ti a minha família. Eu consagro a ti os meus projetos. A senhora sabe como eu sou pequeno, mãe. Como tem coisas que ainda são difíceis, coisas que ainda eu não entendo. Mas eu me coloco no teu colo, Maria. Eu quero estar para sempre no teu colo. Vá dizendo, filha, com as suas palavras. Vá consagrando a sua família agora a Nossa Senhora. Vá consagrando seus filhos, seus sonhos, sua vocação, você seminarista, você consagrado, você vivendo crises, querendo abandonar o seu matrimônio, a sua família, consagre a Nossa Senhora. Diga para ela, eu preciso do teu colo, mãe, eu me consagro a ti. Eu preciso tanto, mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara,
me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Cante isso. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Eu preciso tanto. Cante. Do teu colo de mãe. Cante. Eu preciso tanto do teu colo de mãe que me ama. Cante. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Solta a voz, canta para Nossa Senhora. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me abraça, me esconde em teu manto. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.